pessoal, eu sou Edward Henry e estamos aqui para mais um vídeo de ASMR no canal. Hoje com o capítulo 9 de O Último Olimpiano. Esse livro ele tem uns 23 capítulos, então mais uns 2, 3 capítulos a gente já atinge a metade. Como o intuito desse vídeo é te fazer dormir, relaxar, sentir soninho, eu peço agora que você curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito, porque isso me ajuda demais. E se você tiver condições de me ajudar ainda mais, veja os links na descrição do meu Apoia-se e da minha vaquinha online. Eu serei eternamente grato. No Apoia-se, quem ajuda tem recompensas, então dá uma olhada se te interessa. Como eu já falei em alguns outros vídeos, esse livro é o último livro da saga que ele faz parte, né? É o quinto e último. Então, se você puder comentar, né? Eu também agradeço. Qual livro você vai querer ver depois desse, né? Ou qual saga. Mas comente muito, tá? Que aí a gente pode tentar ver de acatar, dependendo do livro, dependendo, enfim, da disponibilidade desse livro, onde eu vou conseguir, se eu não tiver ele em casa, tá? Mas eu agradeço qualquer sugestão que vocês tenham, porque caso vocês não comentarem, eu vou continuar com a saga do Rick Riordan, tá? Então a gente vai ter a saga Os Heróis do Olimpo, as Crônicas dos Kane, e, enfim, até acabar os livros do Rick Riordan. Também, esse, como eu falei, é o capítulo 9, é o quinto livro da saga que ele faz parte. A gente tem todos os outros 8 capítulos em ASMR aqui no canal. E a gente tem todos os outros 4 livros também aqui. Só você ir na aba playlists. Mas caso você não tenha visto os outros vídeos dos outros capítulos, também não tem problema. Apenas saiba que durante a leitura eu vou alternando entre essa voz e essa voz. Porque existem pessoas que preferem que eu fale assim. Existem pessoas que preferem que eu fale assim. E existem pessoas que gostam dos dois. Então, para agradar gregos, troianos, romanos, enfim, qualquer tipo de público que venha consumir esse vídeo, a gente vai fazer dessa maneira então. De qualquer modo, esse capítulo é o 9 e o nome do capítulo é 2 cobras salvam a minha vida. Eu adoro Nova York. Você pode sair do mundo inferior no Central Park, pegar um táxi, descer a Quinta Avenida com um cão infernal gigante saltitando atrás de você, e ninguém nem olha achando esquisito. Naturalmente, a névoa ajuda. As pessoas provavelmente não podiam ver a Sra. Larry, ou talvez pensassem que se tratava de um caminhão enorme, barulhento e muito amistoso. Corri o risco e usei o celular de minha mãe para ligar para Annabeth pela segunda vez. Eu havia ligado para ela, primeiro, do túnel, mas caíra na caixa postal. A recepção era surpreendentemente boa, já que eu me encontrava no centro mitológico do mundo, mas eu não queria nem ver quanto seriam as taxas de roaming de minha mãe. Dessa vez, Annabeth atendeu. Ei, eu disse, recebeu minha mensagem? Percy, onde você se meteu? Sua mensagem não dizia praticamente nada. Estávamos loucos de preocupação. Conto tudo depois, falei, embora não tivesse a menor ideia de como iria fazer isso. Onde você está? Estamos a caminho, como você pediu, quase chegando ao túnel do Queens para Midtown. Mas, Percy, o que você está planejando? Deixamos o acampamento praticamente indefeso, e não existe possibilidade de os deuses... Confie em mim, falei. Encontro vocês lá. Desliguei. Minhas mãos estavam tremendo. Eu não tinha certeza se aquela tremedeira era uma reação tardia ao meu mergulho no Styx ou por causa da expectativa em relação ao que estava prestes a fazer. Se nada funcionasse, estar invulnerável não ia me poupar de explodir em 1000 pedaços. Era fim de tarde quando o táxi me deixou no Empire State Building. A Sra. Larry saltitava de um lado para o outro na Quinta Avenida, lambendo
parece que elas transportavam para a cidade o que produzíamos no acampamento. A primeira van era dirigida por Argus, nosso chefe de segurança de muitos olhos. As outras duas eram guiadas por Hárpias, que eram basicamente híbridos demoníacos de humanos e galinhas muito mal comportadas. Usávamos as Hárpias principalmente na limpeza do acampamento, mas elas também se saíam muito bem no trânsito da cidade. As portas deslizaram, abrindo-se. Um bando de campistas saltou, alguns parecendo um tanto esverdeados em consequência do longo trajeto. Eu estava feliz por tantos terem vindo. Pollux, Selena Beauregard, os irmãos Stoll, Michael Hill, Jake Mason, Kate Gardner e Annabeth, assim como a maioria de seus irmãos. Tyrion desceu da última van. Sua metade cavalo estava disfarçada na cadeira de rodas mágica. Portanto, ele utilizou a plataforma para deficientes. O chalé de Ares não tinha vindo, mas tentei não ficar furioso por causa disso. Clarice era uma cabeça dura idiota, do Rona, fim da história. Fiz uma contagem, 40 campistas ao todo. Não muitos para travar uma guerra, mas ainda assim era o maior grupo de meio-sangues que eu já vira reunido fora do acampamento. Todos pareciam nervosos e eu entendi o motivo. Provavelmente estávamos emitindo tanta aura de semideus que cada monstro do nordeste dos Estados Unidos sabia onde nos encontrar. Enquanto observava o rosto deles, todos aqueles campistas que eu conhecia havia tantos verões, uma voz incômoda sussurrava em minha mente. Um deles é o espião. Mas eu não podia me ater a isso. Eles eram meus amigos. Eu precisava deles. Então me lembrei do sorriso maléfico de Cronos. Não se pode contar com os amigos. Eles sempre vão desapontá-lo. Annabeth aproximou-se de mim. Estava vestida com roupa de camuflagem preta, com sua faca de bronze celestial presa ao braço e a bolsa do laptop pendurada no ombro, pronta para esfaquear alguém ou navegar pela internet. O que viesse primeiro. Ela franziu a testa. O que foi? O que foi o quê? Perguntei. Você está me olhando de um jeito engraçado. Percebi que estava pensando na minha visão de Annabeth me puxando do rio Estige. Ah, não é nada. Voltei-me para o restante do grupo. Obrigado por vir, pessoal. Tyrion, você primeiro. Meu antigo mentor sacudiu a cabeça. Eu vim para lhe desejar sorte, meu garoto, mas faço questão de nunca visitar o Olimpo, a menos que seja convocado. Mas você é o nosso líder. Ele sorriu. Sou seu instrutor, seu professor. Não é o mesmo que ser seu líder. Vou reunir os aliados que puder. Talvez ainda não seja tarde demais para convencer meus irmãos centauros a ajudar. Enquanto isso, você chamou os campistas aqui, Percy. Você é o líder. Eu queria protestar, mas todos me olhavam com expectativa, inclusive Annabeth. Respirei fundo. Ok, como eu disse a Annabeth pelo telefone, algo ruim vai acontecer esta noite. Algum tipo de armadilha. Temos de pedir uma audiência com Zeus e convencê-lo a defender a cidade. Lembrem-se, não podemos aceitar um não como resposta. Pedi a Argus que tomasse conta da Sra. O'Leary e nenhum dos dois pareceu feliz com isso. Tyrion apertou minha mão. Você vai sair bem, Percy. Tenha em mente suas forças e tome cuidado com suas fraquezas. Aquilo parecia sinistramente semelhante ao que Aquiles me dissera. Então me lembrei de que Tyrion havia educado Aquiles. Isso não serviu exatamente para me tranquilizar, mas assenti e tentei lhe dirigir um sorriso confiante. Vamos, disse eu aos campistas. Um segurança estava sentado atrás da mesa do saguão, lendo um livro grosso com uma flor estampada na capa preta. Ele erguia os olhos quando todos nós entramos em fila com nossas armas e armaduras cintilando. Visita escolar? Estamos quase fechando. Não, disse eu. 60º andar. Ele nos examinou. Seus olhos eram de um pálido azul e sua cabeça era completamente careca. Eu não sabia dizer se ele era humano ou não, mas parecia ver nossas armas, portanto, acho que a névoa não o enganava. Não existe o 60º andar, garoto. Ele disse essas palavras como se fosse uma fala necessária, na qual ele não acreditava. Vão embora. Debrucei-me sobre a mesa. 40 semideuses atraem uma quantidade tremenda de monstros. Você quer mesmo que fiquemos aqui no seu saguão? Ele pensou um pouco.
Então acionou um botão e o portão de segurança se abriu. Sejam rápidos. Você não vai querer que passemos pelos detectores de metal, acrescentei. Ah, não, concordou ele. Elevador à direita. Acho que você conhece o caminho. Atirei um dracma de ouro para ele e entramos. Concluímos que seriam necessárias 2 viagens para que todos subissem de elevador. Fui com o primeiro grupo. A música ambiente do elevador era diferente da que tocava na minha última visita. Aquela música antiga de discoteca, Staying Alive. Uma imagem aterrorizante atravessou minha mente. Apolo de calça de boca de sino e camisa de seda justa. Fiquei feliz quando as portas do elevador finalmente se abriram com um tintilar. À nossa frente, um caminho de pedras flutuantes que, em meio às nuvens, conduzia ao Monte Olimpo. Pairava quase 2.000 metros acima de Manhattan. Eu vi o Olimpo várias vezes, mas a visão ainda me tirava o fôlego. As mansões cintilavam em dourados e brancos contra as encostas da montanha. Jardins floresciam em uma centena de terraços. Fumaça aromatizada subia de braseiros que ladeavam as ruas sinuosas. E bem no topo da colina coberta de neve erguia-se o principal palácio dos deuses. Era majestoso como sempre, mas algo parecia errado. Então percebi que a montanha estava silenciosa. Não havia música, nem vozes, nem risos. Annabeth me observava. Você parece diferente, concluiu ela. Onde exatamente você esteve? As portas do elevador tornaram a se abrir e o segundo grupo de meio-sangue se juntou a nós. Eu conto mais tarde, falei. Vamos. Atravessamos a ponte no céu até as ruas do Olimpo. As lojas estavam fechadas, os parques vazios. Um par de musas sentava-se num banco dedilhando liras flamejantes, mas não pareciam concentradas. Um ciclope solitário varria a rua com as raízes de um carvalho. Um deus menor nos avistou de uma sacada e entrou, fechando as persianas. Passamos sob um grande arco de mármore com estátuas de Zeus e Hera de cada lado. Annabeth fez uma careta para a rainha dos deuses. Eu a odeio, murmurou. Ela amaldiçoou você ou coisa assim? Perguntei. No ano anterior, Annabeth havia pisado nos calos de Hera, mas nunca mais falara no assunto. Só pequenas coisas até agora, disse ela. O animal sagrado dela é a vaca, certo? Certo. Então ela manda vacas me perseguirem. Tentei não sorrir. Vacas? Em São Francisco? É, em geral eu não as vejo, mas elas me deixam presentinhos por toda parte. No quintal, na calçada, nos corredores da escola. Preciso prestar atenção aonde piso. Olhem, gritou Pollux, apontando na direção do horizonte. O que é aquilo? Todos ficamos paralisados. Luzes azuis riscavam o céu de fim de tarde como minúsculos cometas em direção ao Olimpo. Pareciam ver de toda a cidade, seguindo direto para a montanha. À medida que se aproximavam, extinguiam-se com um chiado. Ficamos observando por vários minutos, e as luzes não pareciam causar nenhum dano, mas, ainda assim, eram estranhas, como miras de infravermelho, murmurou Maikoyu. Estamos sendo alvejados. Vamos para o palácio, disse eu. Ninguém guardava o salão dos deuses. As portas de ouro e prata estavam escancaradas. Nossos passos ecoaram quando entramos na sala dos tronos. Naturalmente, sala não traduzia com exatidão o lugar. Era do tamanho do Madison Square Garden. Muito acima, o teto azul brilhava com constelações. 12 gigantescos tronos vazios formavam um U em torno de uma lareira. A um canto, uma esfera de água do tamanho de uma casa pairava no ar, e dentro dela nadava meu velho amigo, o Fiotauro, metade vaca, metade serpente. Mu, disse ele, feliz, nadando em círculos. Apesar de toda a gravidade da situação, tive de sorrir. 2 anos antes, havíamos passado muito tempo tentando salvar o Fiotauro dos titãs, e eu desenvolver uma certa amizade com ele, que parecia gostar de mim também, embora a princípio eu tivesse pensado que ele era uma garota e eu tivesse batizado de Bessie. Ei, cara, falei, estão tratando você bem? Respondeu Bessie. Caminhamos na direção dos tronos e uma voz de mulher disse: Olá novamente, Percy Jackson. Você e seus amigos são bem-vindos. Asha estava ao
lado da lareira, mexendo nas chamas com um graveto. Usava o mesmo tipo de vestido de antes, simples e marrom, mas agora era uma mulher adulta. Eu me curvei. Lady Asha. Meus amigos seguiram meu exemplo. Asha me observava com seus olhos de brilho vermelho. Vejo que você foi adiante com seu plano e que traz consigo a maldição de Aquiles. Os outros campistas começaram a murmurar entre si. O que foi que ela falou? O que tem Aquiles? Você precisa tomar cuidado, advertiu-me Asha. Ganhou muito em sua jornada, mas ainda está cego para a verdade mais importante. Talvez uma breve visão seja apropriada. Annabeth me cutucou. Sobre o que ela está falando? Olhei nos olhos de Asha e uma imagem surgiu subitamente em minha mente. Eu vi um beco escuro entre armazéns de tijolos vermelhos. Uma placa no alto de uma das portas informava: Oficina Metalúrgica Richmond. 2 meio-sangues estavam acocorados nas sombras. Um garoto de uns 14 anos e uma garota de uns 12. Percebi com sobressalto que o garoto era Luke. A menina era Thalia, filha de Zeus. Eu assistia a uma cena do passado, de quando eles estavam em fuga, antes de Grover encontrá-los. Luke carregava uma faca de bronze. Thalia tinha sua lança e seu escudo amedrontador, o Aegis. Tanto Luke quanto Thalia pareciam famintos e magricelas, com o olhar de um animal selvagem, como se estivessem acostumados a ser atacados. Você tem certeza? Perguntou Thalia. Luke fez que sim com a cabeça. Tem alguma coisa aqui. Eu posso sentir. Um barulho ecoou, vindo do beco, como se alguém tivesse batido em uma folha de metal. Os meio-sangues avançaram com cuidado. Caixotes velhos estavam empilhados em um deck de carga. Thalia e Luke aproximaram-se com suas armas prontas. Uma placa de latão corrugado tremeu, como se houvesse alguma coisa atrás dela. Thalia olhou para Luke. Ele contou silenciosamente. 1, 2, 3. Então rompeu com a faca a folha de latão e uma garotinha voou para cima dele com um martelo. Ui! Exclamou Luke. A garota tinha cabelos louros e emaranhados e usava um pijama de flanela. Não podia ter mais do que 7 anos, mas teria quebrado a cabeça de Luke se ele não tivesse sido rápido. Ele agarrou-lhe o pulso e o martelo deslizou pelo chão de cimento. A garotinha lutava e esperneava. Chega de monstros! Vão embora! Está tudo bem! Luke lutava para contê-la. Thalia, guarde seu escudo. Você a está assustando. Thalia deu um tapinha em Aegis e ele encolheu, transformando-se em um bracelete de prata. Ei, está tudo bem, disse ela. Nós não vamos machucar você. Eu sou Thalia. Este é Luke. Monstros! Não, garantiu Luke. Mas sabemos tudo sobre monstros. Nós também lutamos contra eles. Aos poucos, a menina parou de espernear. Ela observava Luke e Thalia com grandes e inteligentes olhos cinzas. Vocês são como eu? Perguntou desconfiada. Sim, disse Luke. Nós... Bem, é difícil explicar, mas nós também lutamos contra monstros. Cadê a sua família? Minha família me odeia, disse a menina. Eles não me querem. Eu fugi. Thalia e Luke se entreolharam. Eu sabia que ambos entendiam o que ela estava dizendo. Qual é o seu nome, garota? Perguntou Thalia. Annabeth. Luke sorriu. Bonito nome. Vou lhe dizer uma coisa, Annabeth. Você é bastante corajosa. Uma lutadora assim poderia nos ser útil. Os olhos de Annabeth se arregalaram. Poderia. Ah, sim. Luke virou sua faca e ofereceu-lhe o cabo. Que tal uma arma que mate monstros de verdade? Isto é bronze celestial. Funciona muito melhor que um martelo. Talvez, na maioria das situações, oferecer uma faca a uma criança de 7 anos não seja boa ideia, mas quando se é um meio-sangue, as regras comuns podem descer pelo ralo. Annabeth agarrou o cabo. Facas são apenas para os lutadores mais bravos e mais rápidos, explicou Luke. Elas não têm o alcance ou o poder de uma espada, mas são mais fáceis de esconder e podem encontrar pontos fracos na armadura do inimigo. É preciso um guerreiro inteligente para usar uma faca. Tenho a impressão de que você é bastante inteligente. Annabeth o olhou com admiração. Eu sou. Thalia sorriu. É melhor irmos, Annabeth. Temos uma casa segura no Rio James. Vamos providenciar roupas e comida para você. Vocês não vão me levar de volta para minha família?
perguntou ela. Prometem? Luke pousou a mão em seu ombro. Agora você faz parte da nossa família. Eu prometo que não vou deixar que nada machuque você. Eu não vou desapontá-la, como nossas famílias nos desapontaram. Combinado? Combinado, disse Annabeth alegremente. Agora venham, chamou Thalia. Não podemos ficar muito tempo parados. O cenário mudou. Os 3 semideuses agora corriam por uma floresta. Deviam ter se passado vários dias, talvez até semanas. Os 3 pareciam exaustos, como se tivessem enfrentado algumas batalhas. Annabeth usava outras roupas, jeans e uma jaqueta do exército muito grande para ela. Só mais um pouco, prometeu Luke. Annabeth tropeçou e ele a pegou pela mão. Thalia fechava a retaguarda, brandindo seu escudo como se estivesse repelindo o que quer que perseguisse o grupo. Ela mancava da perna esquerda. Eles conseguiram chegar a uma elevação e olharam do alto para uma casa branca em estilo colonial do outro lado, o lar de May Castella. Muito bem, disse Luke, respirando com dificuldade. Vou entrar sem ser percebido e pegar comida e remédio. Esperem aqui. Luke, tem certeza? Perguntou Thalia. Você jurou que nunca mais voltaria aqui. Se ela pegar você, não temos escolha, grunhiu ele. Queimaram nosso esconderijo mais próximo e você precisa tratar esse ferimento na perna. Essa é a sua casa? Perguntou Annabeth perplexa. Era a minha casa, murmurou Luke. Acredite, se não fosse uma emergência, sua mãe é mesmo horrível. Que saber, Annabeth? Podemos vê-la? Não, disse Luke secamente. Annabeth recuou, afastando-se, como se a raiva dele a surpreendesse. Me desculpe, disse ele. Esperem aqui. Prometo que vai ficar tudo bem. Nada vai ferir vocês. Vou voltar. Um forte clarão dourado iluminou a floresta. Os semideuses estremeceram e uma voz masculina rebombou. Você não deveria ter voltado para casa. A visão foi interrompida. Meus joelhos vergaram, mas Annabeth me agarrou. Percy, o que aconteceu? Você viu aquilo? Perguntei. Viu o quê? Olhei para Asha, mas o rosto da deusa não tinha expressão. Lembrei-me de algo que ela me dissera na floresta. Se quiser entender seu inimigo Luke, precisa entender sua família. Mas por que ela havia me mostrado aquelas cenas? Por quanto tempo eu fiquei fora do ar? Murmurei. Annabeth franziu as sobrancelhas. Percy, você não ficou fora do ar. Você apenas olhou para Asha por um segundo e desabou. Eu podia sentir todos os olhares sobre mim. Não podia me dar o luxo de demonstrar fraqueza. O que quer que aquelas visões significassem, eu precisava me manter concentrado em nossa missão. Lady Asha, disse eu, viemos tratar de um assunto urgente. Precisamos ver. Sabemos do que vocês precisam, afirmou uma voz masculina. Estremeci, pois era a mesma voz que encerrara a visão. Um deus tremeluziu, corporificando-se ao lado de Asha. Aparentava 25 anos, tinha cabelos grisalhos encaracolados e feições de elfo. Vestia um uniforme militar de piloto, com minúsculas asas de pássaro tremulando no capacete e nas botas de couro preto. Na dobra de seu braço havia um comprido cajado, no qual se entrelaçavam 2 serpentes vivas. Vou deixá-los agora, disse Asha. Ela fez uma mesura para o aviador e transformou-se em fumaça, desaparecendo. Eu entendi a sua pressa em partir. Hermes, o deus dos mensageiros, não parecia feliz. Olá, Percy. Ele franziu a testa como se estivesse aborrecido comigo, e eu me perguntei se, de alguma forma, ele sabia sobre a visão que eu acabara de ter. Queria perguntar por que ele estava na casa de May Castella naquela noite, e o que acontecera depois que ele apanhou Luke. Lembrei-me de quando conheci Luke no acampamento Meio-Sangue. Perguntara a ele se já havia encontrado o pai, e ele me olhara com amargura e dissera, uma vez. Mas dava para ver pela expressão de Hermes que aquela não era a melhor ocasião para tocar no assunto. Curvei-me sem jeito. Lord Hermes. Ah, certo, uma das cobras disse em minha mente. Não nos diga oi, somos apenas répteis. George, repreendeu a outra cobra. Seja educado. Olá, George, disse eu. Oi, Marta. Você trouxe um rato para nós? Perguntou George. George, pare com isso, disse Marta. Ele está ocupado.
Eu sou o mensageiro dele. Posso levar a mensagem? Atrás de mim, os outros semideuses se remexiam, inquietos. As coisas não estavam correndo conforme o planejado. Talvez, se eu tentasse falar com Hermes em particular... Pessoal, disse eu, por que vocês não fazem uma inspeção na cidade? Verifiquem as defesas. Vejam quem ainda está no Olimpo. Encontrem a minha e a Annabeth aqui, de volta em 30 minutos. Selena franziu o senho. Mas... É uma boa ideia, apoiou Annabeth. Connor e Travis, vocês dois lideram. Os irmãos Stoll pareceram gostar disso. Receberam uma responsabilidade importante bem na frente do pai. Em geral, eles não lideravam nada, exceto guerra de papel higiênico. Vamos nessa, disse Travis. Eles conduziram os outros saindo da sala dos tronos, deixando a mim e Annabeth com Hermes. Meu senhor, disse Annabeth, Cronos vai atacar Nova York. Vocês devem suspeitar disso. Minha mãe deve ter previsto isso. Sua mãe, resmungou Hermes. Ele coçou as costas com o caduceu, e George e Martha murmuraram. Ai, 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 não venha me falar de sua mãe, minha jovem. Ela é a razão de eu estar aqui. Zeus não queria que nenhum de nós deixasse a linha de frente, mas sua mãe continuou a importuná-lo sem parar. É uma armadilha, é uma distração, blá, blá, blá. Ela mesma queria voltar, mas Zeus não ia deixar sua principal estrategista sair de seu lado enquanto combatemos Tifão. E então, naturalmente, ele me mandou para falar com vocês. Mas é mesmo uma armadilha, insistiu Annabeth. Zeus é cego? Um trovão reverberou pelo céu. Eu tomaria cuidado com os comentários, garota, avisou Hermes. Zeus não é cego, nem surdo, e não deixou o Olimpo completamente indefeso. Mas tem umas luzes azuis. Sim, sim, eu as vi. Algum truque daquela insuportável deusa da magia, Hecate, eu aposto. Mas vocês devem ter notado que elas não estão causando dano nenhum. O Olimpo tem fortes proteções mágicas. Além disso, Éolo, o rei dos ventos, enviou seus mais poderosos seguidores para guardar a cidadela. Ninguém, exceto os deuses, pode se aproximar do Olimpo pelo ar. Seria derrubado do céu. Levantei a mão. E quanto àquela coisa de materialização e teletransporte que vocês fazem? Essa também é uma forma de viagem aérea, Jackson. É muito rápida, mas os deuses do vento são mais. Não, se Cronos quer o Olimpo, terá de atravessar a cidade inteira com seu exército e subir de elevador. Você consegue vê-lo fazendo isso? Hermes fazia com que a cena soasse bem ridícula. Hordas de monstros subindo pelo elevador, 20 de cada vez, ouvindo Staying Alive. Ainda assim, aquilo não me agradava. Talvez apenas alguns de vocês pudessem voltar, sugeri. Hermes sacudiu a cabeça impaciente. Percy Jackson, você não entende. Tifão é o nosso maior inimigo. Pensei que fosse Cronos. Os olhos do deus fulguraram. Não, Percy. Nos velhos tempos, o Olimpo quase foi vencido por Tifão. Ele é o marido de Echidna. Eu a encontrei no arco, murmurei. Não é uma criatura das mais agradáveis. E pai de todos os monstros, nunca podemos nos esquecer do quanto ele esteve perto de nos destruir, do quanto nos humilhou. Éramos mais poderosos nos velhos tempos. Agora não podemos esperar nenhuma ajuda de Poseidon, pois ele está travando sua própria guerra. Hades se mantém sentado em seu reino e não faz nada. Deméter e Perséfone o seguem. Vai ser preciso todo o poder que nos resta para resistirmos ao gigante da tempestade. Não podemos dividir nossas forças, nem esperar até que ele chegue a Nova York. Precisamos combatê-lo agora, e estamos fazendo progresso. Progresso? Perguntei. Ele quase destruiu St. Louis. Sim, admitiu Hermes, mas destruiu apenas metade do Kentucky. Ele está ficando mais lento, perdendo força. Eu não queria discutir, mas aquilo soava como se Hermes estivesse tentando convencer a si mesmo. No canto, o Ofiotauro mugiu tristemente. Por favor, Hermes, pediu Annabeth. Você disse que minha mãe queria ver. Ela nos mandou alguma mensagem? Mensagens, murmurou ele. Vai ser uma ótima função, disseram-me. Não terá muito trabalho, mas muitos adoradores. Ninguém se importa com o que eu tenho a dizer. O importante é sempre a mensagem de outra pessoa. Roedores, refletia George. Estou dentro se o assunto for roedores. Psiu, repreendeu Marta. Nós nos importamos com o que Hermes tem a dizer, não é, George?
Ah, com certeza. Podemos voltar para a batalha agora? Quero entrar no modo laser outra vez. Aquilo é divertido. Quietos vocês dois, grunhiu Hermes. O deus olhou para Annabeth, que estava com os grandes olhos cinza em súplica. Tá, disse Hermes. Sua mãe pediu que os avisasse de que estão por sua conta, que precisam defender Manhattan sem a ajuda dos deuses. Como se eu não soubesse dito. Por que pagam a ela para ser a deusa da sabedoria? Eu não sei. Algo mais? Perguntou Annabeth. Ela disse que vocês deveriam tentar o plano 23 e que você saberia o que isso significa. O rosto de Annabeth ficou pálido. Era óbvio que ela sabia o que a mãe queria dizer e não tinha gostado. Prossiga. Última coisa, Hermes olhou para mim. Ela me pediu que dissesse a Percy. Lembre-se dos rios. E algo sobre ficar longe de sua filha. Não sei bem qual o rosto ficou mais vermelho, o de Annabeth ou o meu. Obrigada, Hermes, disse Annabeth. E eu queria dizer, sinto muito por Luke. A expressão do deus endureceu, como se ele tivesse se transformado em mármore. Você não deveria ter tocado nesse assunto. Annabeth deu um passo para trás, nervosa. Desculpe-me. Desculpas não resolvem. George e Martha se enroscaram no caduceu, que tremeluziu e transformou-se em algo que parecia uma arma de choque de alta voltagem. Você deveria tê-lo salvado quando teve chance, grunhiu Hermes para Annabeth. É a única que poderia ter feito isso. Tentei me interpor entre eles. Do que estão falando? Annabeth, não. Não a defenda, Jackson. Hermes voltou a arma de choque em minha direção. Talvez você devesse culpar a si mesmo. Eu deveria ter mantido a boca fechada, mas tudo o que eu conseguia pensar era em desviar sua atenção de Annabeth. Aquele tempo todo não era comigo que ele estava furioso, era com ela. Quem sabe se você não tivesse abandonado Luke e a mãe dele? Hermes ergueu a arma. Então começou a crescer até atingir a altura de 3 metros. Pensei, bem, então esse é o fim. Mas quando ele se preparava para atacar, George e Martha se aproximaram e sussurraram algo em seu ouvido. Hermes trincou os dentes, abaixou a arma, que voltou a se transformar em cajado. Percy Jackson, disse ele, por você ter assumido a maldição de Aquiles, eu devo poupá-lo. Agora você está nas mãos das parcas, mas nunca mais vai falar comigo dessa forma. Você não tem a menor ideia do quanto eu sacrifiquei, do quanto... A voz dele falhou, e ele voltou ao tamanho de um humano. Meu filho, meu maior orgulho, minha pobre May. Ele parecia tão arrasado que eu não soube o que dizer. Num minuto, ele parecia prestes a nos aniquilar. Agora, parecia precisar de um abraço. Olhe, Lord Hermes, disse eu. Por favor, me desculpe, mas eu preciso saber. O que aconteceu a May? Ela disse algo sobre o destino de Luke, e seus olhos... Hermes me fuzilou com um olhar, e minha voz fraquejou. Porém, a expressão em seu rosto não era de raiva, era de dor. Dor profunda, inconcebível. Vou deixá-los agora, ele disse tenso. Tenho uma guerra para lutar. E começou a brilhar. Virei-me para o outro lado e me certifiquei de que Annabeth fizesse o mesmo, pois ela ainda estava paralisada pelo choque. Boa sorte, Percy, sussurrou Martha, a cobra. Hermes explodiu com a claridade de uma supernova, então desapareceu. Annabeth sentou-se aos pés do trono de sua mãe e chorou. Eu queria confortá-la, mas não sabia como. Annabeth, disse eu, não é culpa sua. Nunca vi Hermes agir daquela maneira. Eu não sei, provavelmente ele se sente culpado em relação a Luke. Está à procura de alguém para acusar. Não sei por que descontou em você, que não fez nada para merecer isso. Annabeth enxugou os olhos, olhou para a lareira como se fosse a sua pira funerária. Mudei de posição, desconfortável. Você não fez, não é mesmo? Ela não respondeu. A faca de bronze celestial estava presa a seu braço, a mesma faca que eu vira na visão de Esha. Durante todos esses anos, não me dera conta de que aquele era um presente de Luke. Eu havia lhe perguntado muitas vezes por que preferia lutar com a faca e não com uma espada. Ela nunca me respondera. Agora eu sabia, Percy, ela disse. O que você quis dizer sobre a mãe de Luke? Você esteve com ela? Assenti, relutante. Nico e eu a visitamos. Ela é um pouco diferente. Descrevi May Castellan e o estranho
seus olhos começaram a brilhar e ela falou sobre o destino do filho. Annabeth franziu a testa. Isso não faz sentido. Mas por que você foi visitar? Os olhos dela se arregalaram. Hermes disse que você carrega a maldição de Aquiles. Hestia disse a mesma coisa. Você se banhou no Estige? Não mude de assunto. Percy, você se banhou ou não se banhou? Talvez um pouquinho. Contei-lhe a história sobre Hades e Nico, e de como eu havia derrotado um exército de mortos. Deixei de fora a visão em que ela me puxava do rio. Eu ainda não entendia bem aquela parte, e só de pensar me sentia constrangido. Ela sacudiu a cabeça, incrédula. Você tem alguma ideia do quanto isso foi perigoso? Eu não tinha escolha, falei. É a única maneira de poder enfrentar Luke. Você quer dizer... De imortais, é claro. Foi por isso que Luke não morreu. Ele foi até o Estige e... Ah, não, Luke. O que você estava pensando? Aí está você novamente preocupada com Luke, resmunguei. Ela me fitou como se eu tivesse acabado de cair do espaço. O quê? Esqueça, murmurei. Eu me perguntava o que Hermes quis dizer sobre Annabeth não ter salvado Luke quando teve chance. Era claro que ela escondia algo de mim, mas naquele momento eu não estava com disposição para perguntar. A última coisa que eu queria era ouvir detalhes de sua história com Luke. A questão é que ele não morreu no Estige, disse eu. Tampouco eu. Agora tenho de enfrentá-lo. Temos de defender o Olimpo. Annabeth ainda observava meu rosto, como se estivesse tentando ver a diferença que fez meu mergulho no Estige. Acho que você tem razão. Minha mãe mencionou... Plano 23. Ela remexeu a bolsa e tirou o laptop de Dédalo. O delta azul brilhava na tampa quando ela o ligou. Annabeth abriu alguns arquivos e começou a ler. Aqui está, disse. Deuses, temos muito trabalho a fazer. Uma das invenções de Dédalo. Muitas invenções perigosas. Se minha mãe quer que eu use esse plano, deve achar que as coisas estão muito mal. Ela olhou para mim. E quanto à mensagem dela para você, lembre-se dos rios. O que isso significa? Sacudi a cabeça. Como sempre, eu não tinha a menor ideia do que os deuses me diziam. De que rios eu deveria me lembrar? Do Estige, do Mississippi. Nesse momento, os irmãos Stoll entraram correndo na sala dos tronos. Vocês precisam ver isso, disse Connor. Agora. As luzes azuis no céu haviam cessado. Portanto, de início, eu não compreendi qual era o problema. Os outros campistas haviam se reunido em um pequeno parque à beira da montanha. Estavam agrupados junto ao parapeito, olhando para Manhattan. Havia ali vários daqueles binóculos de turistas, onde se podia depositar um dracma de ouro e ver a cidade. Os campistas culpavam todos. Olhei para a cidade lá embaixo. Dava para ver quase tudo dali. Os rios East e Hudson esculpindo a forma de Manhattan, a grade de ruas, as luzes dos arranha-céus, a extensão escura do Central Park ao norte. Tudo parecia normal, mas alguma coisa estava errada. Tive um pressentimento antes de perceber o que era. Eu não ouço nada, disse Annabeth. Esse era o problema. Mesmo dessa altura, deveríamos ouvir os ruídos da cidade. Milhões de pessoas correndo de um lado para o outro, milhares de carros e máquinas, o zumbido de uma grande metrópole. Não se pensa nisso quando se mora em Nova York, mas esse ruído está sempre presente. Mesmo na calada da noite, Nova York nunca está em silêncio. Mas agora estava. Eu me sentia como se meu melhor amigo houvesse caído morto de repente. O que foi que fizeram? Minha voz soou tensa e furiosa. O que fizeram com a minha cidade? Afastei Michael e Will do binóculo com um empurrão e dei uma olhada. Nas ruas lá embaixo, o trânsito estava parado. Os pedestres encontravam-se caídos nas calçadas ou enroscados nos vãos das portas. Não havia nenhum sinal de violência, nenhuma destruição. Nada tipo. Era como se todas as pessoas de Nova York houvessem simplesmente decidido parar o que quer que estivessem fazendo e apagar. Estão mortos? Perguntou Selena atônita. O frio tomou conta do meu estômago. Um verso da profecia ressoou em meus ouvidos. Num sono sem fim, o mundo estará. Lembrei-me da história de Grover sobre o encontro com o deus Morfeu no Central Park. Tem sorte de eu estar poupando minha energia para o evento principal. Mortos não, disse eu.
Morfeu pôs a ilha de Manhattan inteira para dormir. A invasão começou. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, que tenha te trazido soninho, te relaxado, feito descansar, ou pelo menos distraído ou anuviado de alguma dor. Se sim, mas você não dormiu, eu volto a te lembrar de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, que isso me ajuda demais. E se você tiver condições de me ajudar ainda mais, veja os links na descrição do meu Apoia-se e do Minha Vaquinha Online. Sobre esse capítulo, eu gosto porque retoma, né? Lá no início, quando a gente começou com os ASMRs, né? Do Diário de Luke Castellan, né? O capítulo do Diário dos Semideus, que conta antes, né? Até do primeiro livro, né? Do Ladrão de Raios, a história do Luke, da Thalia, da Annabeth, como eles se conheceram, né? Que passa nesse capítulo também. Eu gosto então disso. Eu gosto também dessa interação ali, né? Dos semideuses visitando o Olimpo e tal. Tinha mais alguma coisa. As visões, né? Sobre o passado de Loki. É uma coisa que eu comentei também, que sempre nesse livro eu gosto bastante de saber o background dos personagens. E não só nesse livro, mas em todos, assim. Acho que dá uma profundidade a mais nos personagens. De resto, eu vou ficando por aqui. Lembrem-se de comentar outras dicas de outros livros que vocês querem aqui no canal, ou até ASMRs cantando. Me deem dicas do que vocês querem, tá bom? Mas agora eu me despeço com um beijo, porque o soninho vem chegando. O soninho chegou. Até semana que vem.